Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, então, vamos falar sobre as glândulas associadas ao trato gastrointestinal, além de outros órgãos anexos, que ajudam no processo digestório. Nós vamos falar inicialmente das glândulas salivares, depois do pâncreas, depois teremos outras aulas com fígado e vesícula biliar. Então vamos começar falando das glândulas salivares, no seu papel na digestão. As glândulas salivares, como o nome sugere, vão ser responsáveis pela produção da saliva, vão estar localizados associados à cavidade oral. As glândulas salivares vão produzir então uma saliva, que vão ajudar a ter várias funções no processo digestório, bem como também no processo imunológico, de proteção da cavidade oral, já visto que é uma porta de entrada para micro-organismos. Então, uma das coisas interessantes da saliva é que ela tem um pH tamponado. Esse pH ele é neutro, ele varia de 6,4 a 7,4 normalmente. Alterações desse pH então vão prejudicar a saúde oral, favorecendo o estabelecimento de cálculos dentários, de tártaros ou mesmo de cáries dentárias. Além disso, a saliva ela ajuda a umidificar a cavidade oral, lubrificar a cavidade oral, bem como também os alimentos. Naturalmente, nós sabemos que quando estamos nos alimentando, a secreção salivar aumenta, exatamente para ajudar nesse processo também de lubrificação e umidificação dos alimentos e também na sua digestão. É na cavidade oral que começa a digestão de carboidratos e lipídios através de enzimas produzidas pelas secreções salivares, onde a gente vai ter aqui, por exemplo, a amilase salivar, a lipase lingual. Além disso, são secretados na saliva substâncias bactericidas, como anticorpos do tipo IgA, lisozima, lactoferrina, entre outras substâncias que têm potencial microbicida, e impede a proliferação de micro-organismos de forma desordenada e patológica, na cavidade oral. Então a gente pode entender que um quadro de hipossalivação, um distúrbio na salivação, que a pessoa tem pouca produção de saliva, favorece nessa pessoa o estabelecimento de infecções orais, infecções associadas à colonização de micro-organismos na mucosa, ou mesmo a formação de tártaros, de placas nos dentes. Então, a saliva tem um papel importantíssimo na saúde oral. Bom, as glândulas salivares, elas são classificadas em menores ou pequenas e maiores. Tá? Essas glândulas salivares menores, elas são pequenas, são dispersas em toda a cavidade oral. Elas têm como característica a produção de quase 70% do muco que a gente tem na saliva. Elas produzem 10% mais ou menos da saliva, e como são pequenas e dispersas, não tem um local muito específico onde elas se encontram, elas são realmente dispersas na cavidade oral. Já as glândulas salivares maiores, são 3 pares que nós vamos ter. Vão ser as glândulas parótidas, as submandibulares e as sublinguais. A gente vai ver aqui essas 3 glândulas, as suas semelhanças e as suas diferenças. Então tenham atenção nessas semelhanças e diferenças. Eu vou começar falando o que elas têm em comum e depois vou focar um pouquinho nas diferenças que podem ajudar vocês na atividade, ou na investigação de uma lâmina, saber se trata de uma lâmina parótida, de submandibular ou de sublingual. Antes de começar a falar da histologia das glândulas especificamente, é bom falar um pouquinho mais de um conceito, da estrutura geral dessas glândulas. Aqui a gente está vendo um esquema geral das glândulas salivares e também do pâncreas, é o que eles têm em comum e o que eles têm em semelhança. Por exemplo, a parte superior da imagem, ela refere-se às características comuns, mas algumas coisas são específicas das glândulas salivares. Essa parte inferior aqui, ela, por exemplo, é uma característica específica do pâncreas, que depois a gente pode enfatizar mais. Então, a glândula salivar, ela vai ter as glândulas em geral, tanto o pâncreas como a glândula salivar, vão ser divididas em 2 porções, basicamente, que é a porção de secreção e a porção condutora. Então, a porção de secreção, como o nome sugere, ela secreta os componentes salivares. E a porção condutora, como o nome sugere, ele conduz a saliva, o seu produto, para a cavidade oral. O que é interessante aqui mencionar é que essa região condutora, ela não apenas conduz, ela ainda consegue alterar um pouco a composição da saliva.
Então, a nossa saliva, a composição final dela, depende também da atividade desses ductos, né, que compõem aí a região condutora. Eles vão alterar a composição da saliva, alterando, por exemplo, a quantidade de sódio, de potássio, de bicarbonato. Isso altera também o pH da saliva e também torna essa saliva mais hipotônica. Nós vamos ver isso aqui na imagem, onde nessa região amarelinha aqui dá para observar que temos aqui os chamados ductos estriados, nós vamos vê-los posteriormente. Eles têm essa capacidade de reabsorver sódio. Esse sódio aqui traz consigo a água e naturalmente isso vai ajudar aí na composição aí de uma saliva hipotônica. A secreção da IgA, que é um componente, como eu falei, imunológico, ajuda aí no combate a micro-organismos. O potássio também vai estar sendo secretado, né, para compor a saliva. E em algumas regiões mais próximas aqui aos ácidos, né, nós vamos ter então os ductos intercalados. Esses ductos eles têm a capacidade de secretar aí bicarbonato nessa saliva, né, e ao mesmo tempo eles absorvem o cloro. É como se fosse uma troca de bicarbonato com o cloro. Isso ajuda também na manutenção do pH do tampão, né, da saliva. Bom, aqui a gente pode ver então a parte secretora mais na periferia da glândula, que da imagem, né? A gente pode ver aqui dois tipos de ácidos basicamente, que é o ácido seroso, que vai produzir uma substância serosa, e o ácido mucoso. E existe ainda os ácidos mistos, que tem uma porção serosa e mucosa. Inclusive, essa região serosa aqui forma um aspecto de meia-lua, nós vamos chamar de meia-lua serosa. Então, após os ácidos produzirem a saliva, elas vão cair então na região condutora, que começa pelos ductos intercalados ou intercalares, né? Esses ductos estão próximos aqui da região dos ácidos e vão coletar então a saliva. Como eu já mencionei, eles vão alterar, já começa aqui um pouco da alteração da composição da saliva. E aí depois eles desembocam nos ductos estriados. Os ductos estriados também vão alterar a composição da saliva, absorvendo e secretando substâncias. E esses ductos estriados eles vão receber esse nome porque eles têm uma estriação, né, na sua borda. Depois eu vou mostrar para vocês também na histologia. Tem uma outra imagem aqui que acho que eu vou apresentar para vocês também. Só antes de mudar da imagem, é só interessante chamar que essa estrutura aqui representa um lóbulo da glândula salivar. Existem vários lóbulos. Então, os ductos intercalados e os ductos estriados, eles estão dentro dos lóbulos. Então, eles são chamados de ductos intralobulares. Quando chega aqui fora da região dos lóbulos, nós vamos ter os ductos interlobulares, né? Os ductos interlobulares, então, eles ficam entre os lóbulos. Já vamos ter um epitélio diferente, ó. Não podemos dizer aqui que o epitélio aqui, ele é estratificado. Aqui o epitélio está simples, que ele fica estratificado. Ele vai ter uma grande quantidade, por exemplo, de tecido conjuntivo. Então já é uma diferença que vai nos ajudar a identificar o tipo de ducto que a gente pode visualizar na lâmina. Um outro detalhamento aqui fala sobre o pâncreas. Então na gravação sobre o pâncreas nós vamos ver lá que existe ainda a entrada desses ductos aqui lobulares aqui dentro da região dos ácidos, por isso são chamados de células centroacinares. O que são essas células centroacinares? São células que acabam adentrando, né, realmente a estrutura do ácido, mas que pertencem à estrutura do ducto intralobular. Então, uma característica que a gente vai identificar especialmente no pâncreas. Mas como o foco aqui inicialmente vai ser na glândula salivar, então aqui eu apresentei um pouco das características gerais. Deixa eu apresentar aqui para vocês uma outra figura que também ajuda esquematicamente a compreender o que está acontecendo aí na glândula salivar. Então aqui temos uma imagem parecida com a anterior. A gente pode ver que é a questão dos ácidos, meia-lua serosa aqui, então, onde a gente encontra ácidos serosos e mucosos. Aqui são os ácidos mucosos, aqui são os ácidos serosos. Eles têm algumas diferenças morfológicas, tá, que a gente vai comparar depois. Deles vão ser os ductos intercalares. Dos ductos intercalares, eles vão se desembocar nos ductos estriados. E o que é interessante que essa imagem chama a atenção é a presença de células mioepiteliais na região dos ácidos. Essas células mioepiteliais são células, de fato, epiteliais que conseguem contrair e ajudar na expulsão aqui, na propulsão também
da saliva, né, para os ductos. A gente pode ter um pouco de células miopiteliais também nos próprios ductos. Bom, o que chama a atenção aqui nos ductos estriados vai ser as suas estriações. Então tem duas coisas que a gente pode chamar a atenção. Primeiramente o tipo de epitélio, que é um epitélio então simples, que só tem um tipo de célula, uma célula um pouco piramidal, né? Ele é simples e colunar, ou prismático, ou cilíndrico, né? Que é onde você tem uma base menor do que a altura da célula. A gente pode observar ainda que essa célula vai ter adaptações nas suas porções basal e apical. Na região apical, nós vamos ter microvilosidades, que vão ajudar a aumentar a superfície de contato aqui com a luz do ducto, né, já que é uma célula que também vai participar bastante também da alteração na composição salivar. E na sua região basal, nós vamos ter invaginações da membrana que vão compor aqui várias mitocôndrias. Por que tem muita mitocôndria no ducto estriado? Porque essa atividade dele de alterar a composição salivar, ela é baseada então na presença de várias bombas de sódio e potássio. Essas bombas de sódio e potássio vão ajudar então a reabsorção do sódio na saliva, e isso vai tornar a saliva então uma característica hipotônica. Então, muitas mitocôndrias nessa região vai fazer com que haja uma coloração diferenciada nessa região da base, né, dessas células. Então, uma das características das células dos ductos estriados vai ser as suas estriações e também um pouquinho dessa coloração um pouquinho diferente na sua região da base. Muito bem, depois então dos ductos estriados, a gente vai voltar aqui na imagem anterior, do estolo de Gade. A gente sai então para os ductos interlobulares e depois esses ductos vão se desfinir aí nos ductos excretores. Então, vamos ver histologicamente como isso é composto, né? Uma vez que eu fiz uma introdução aí ao assunto.